Boa noite a todos. Vamos fazer uma oração? Oremos. Querido Deus, amado Pai, obrigada, Senhor, por mais esse dia de vida. Já estamos no 4º dia do evangelismo da mulher, o qual o Senhor tem colocado mensagens para fortalecer o nosso espiritual, para refletirmos as nossas vidas. Que o Senhor venha estar presente, não somente hoje, mas em todos os dias de nossas vidas. Que o meu eu venha diminuir para o seu eu, Pai, estar aqui ministrando. Que o Senhor venha fazer a diferença em nossas vidas. Nos guie e nos guarde em nome de Jesus. Amém. O tema de hoje é: vire a página. Ele ajuda a perdoar. Nossa, perdoar é uma palavra que muitos falam, poucos praticam. É mais fácil eu falar perdoo do que eu perdoar. Ontem vimos uma parte da história de Helena que nos entristeceu. Ao ser convidada para conhecer como Deus havia mudado a trajetória de Pedro, ela recusou, dizendo que não queria saber, pois o Senhor não havia impedido a tragédia em seu relacionamento. Esse pensamento de Helena passa pela mente de muitas pessoas, e infelizmente isso é verdade, irmãos. Muitas vezes nós procuramos colocar culpa em Deus mediante aquilo que podemos fazer para ser diferente. Já vimos que esta semana o porquê do sofrimento humano, mas esse entendimento pode ser impedido quando não conseguimos trabalhar o perdão. Nossa vida só muda quando o perdão existe, ainda que alguém nos tenha feito mal. Nós temos muitas vezes o hábito de dizer: aquela pessoa me fez mal, ela tem que vir a mim e pedir perdão, mas eu não vou dar o braço a torcer enquanto ela não chegar em mim para pedir. Vocês já pensaram para analisar como que seriam nossas vidas se todas as vezes quando alguém nos faz mal, nós ficarmos remoendo, ficarmos guardando aquela mágoa dentro de nós, ao invés de, mesmo nós tendo sido a vítima, nós perdoarmos essas pessoas? Uma pergunta: por que perdoar se somos a vítima? Porque é tão difícil perdoar? Afinal, o que significa perdoar? Davi e Batseba. Davi, um rei muito amado por Deus, era alguém com muitos valores. Era humilde, corajoso, tinha fé, respeitava as pessoas, incluindo seus adversários. Era trabalhador, forte, guerreiro, amava muito a Deus e lhe obedecia. Uma das virtudes de Davi era o perdão. Ele perdoava seus irmãos que às vezes o rejeitavam. Perdoou o rei Saul, que perseguia constantemente e até tentava lhe tirar a vida. Perdoou outras pessoas que se colocaram como traidoras, incluindo um dos seus filhos, Absalão. Mas houve um momento em sua vida que ele vacilou muito e necessitou-se de ser perdoado. É interessante que o rei Davi, ele era temente, fiel, obediente, mas ele, como ser humano, assim como nós, em algum momento de nossas vidas vacilamos em alguma coisa e necessitamos do perdão de Deus. Na verdade, se pararmos para analisar, nós necessitamos do perdão de Deus diariamente, porque diariamente falhamos, cometemos algo que não é do acordo ou do agrado de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Samuel 11, do 9 ao 15. 2 Samuel do 11, do 19 ao 15. Amém? 2 Samuel 9, capítulo 11, do versículo 9 ao 15.
Porém, Urias se deitou à porta da casa do rei, como todos os servos do seu senhor, e não desceu para sua casa. Fizeram-no saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa? Então disse Davi a Urias: Não vês tu de uma jornada? Porque não desceste à tua casa? Respondeu Urias a Davi: A arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de entrar na minha casa para comer e beber, e para me deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives, e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então disse a Davi a Urias: Demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e embebedou-o à tarde. Saiu Urias a deitar-se na sua cama, como os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: Ponde Urias na frente da maior força da peleja, e deixe-o sozinho para que seja ferido e morra. Por que será que Davi fez isso? Por que será que ele sentiu a necessidade de cometer algo dessa forma? Porque ele estava tentando esconder algo que ele fez de errado. E muitas vezes, quando nós fazemos algo de errado, nós procuramos esconder de Deus. Nós procuramos, às vezes, colocar a culpa nas pessoas, procuramos encontrar problemas naquilo que não existe. É difícil imaginar que alguém era conhecido como um homem, segundo o coração de Deus, pudesse ter uma atitude tão covarde e má. Mas Davi, nos últimos tempos, não estava vivendo um relacionamento estável com Deus. E muitas vezes, irmão, por nós não estarmos vivendo um relacionamento estável com Deus, nós falhamos para chegar a esse ponto. Davi, para se livrar de algo que ele cometeu, ele deu-se um guarda dele para morrer. Imagina, o Urias, ele levou a própria carta onde que estava dizendo que era para ser colocado na peleja à frente para que ele morresse. Urias, por ser um servo tão fiel, ele não abriu aquela carta, porque se ele tivesse aberto, ele ia ver o que estava escrito. Aí vocês imaginam a cena. Urias, naquele momento, ele foi para uma peleja para defender o rei, para defender o reinado. Aí, de repente, os soldados se afastam dele e ele acaba morrendo ali. Imagina o que ele deve ter pensado naquela hora. Imagina o que Davi estava pensando lá no palácio. Será que deu certo? Será que não deu? Será que eles fizeram? Será que não fizeram? Ele pediu para que Urias fosse para a casa dele para dormir, para tentar esconder um pecado, esconder um erro. Urias, como um servo fiel, ele preferiu não ir. Quantas vezes nós procuramos esconder os nossos pecados? Quantas vezes nós procuramos esconder as nossas falhas? Quantas vezes eu e você, quando fazemos algo de errado, procuramos culpar alguém ou até mesmo culpar Deus, mas não assumimos a nossa própria responsabilidade? Deus sempre dá tempo para nos arrependermos de verdade, confessando os nossos erros, mas Davi estava demorando. Como um rei, um líder que precisava guardar os direitos do povo, ele não poderia seguir como estava. Então Deus enviou o profeta Natã para falar com Davi, para lhe contar uma história. É interessante que Davi, ele sabia que ele tinha feito de errado. Ele não falou para ninguém. Somente ele sabia o que ele tinha feito. Mas Deus sabia. Só que Deus, ele ficou esperando Davi se arrepender do pecado, pedir perdão, fazer um novo recomeço. E o que Davi fez? Já que ninguém sabe, ninguém está sabendo o que eu fiz, não tem necessidade de eu me arrepender, não tem necessidade de eu pedir perdão.
É um pecado meu. Ninguém tem conhecimento, ninguém vai ter esse conhecimento. Mas Deus, Ele procura colocar pessoas para nos alertar, para nos advertir que precisamos fazer um recomeço com Ele. Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Samuel 12, do 1 ao 7? 2 Samuel 12, do 1 ao 7. Amém? O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado, em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que ele em sua casa crescera junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis esse tomar de suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu, a soberania contra aquele homem, e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, disse Davi, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa, porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eu te ungi rei de Israel, eu te livrei das mãos de Saul. Nossa, que interessante, quando o profeta Natã ele foi conversar com Davi, Davi não, essa pessoa tem que ser punida, essa pessoa tem que pagar. Aí naquele momento, quando o profeta Natã falou, essa pessoa é você, imagina como ele deve ter ficado? Imagina a reação dele. Naquele momento também ele entendeu que aquilo que ele fez foi escondido de todos, mas aos olhos de Deus não foi escondido. Então, quando ele usou o profeta Natã para advertir ele, foi porque Deus viu a necessidade dele se arrepender, dele pedir o perdão. O segredo não era mais segredo, o erro estava revelado e ele precisava buscar o perdão. Talvez você esteja vivendo outro tipo de problema, que tem roubado a sua paz, a saúde, o desespero em você e o desejo de vingança. Quando nós estamos com raiva, quando alguém nos faz mal, a primeira coisa que nós fazemos é desejar tudo de mal para aquela pessoa, é desejar que a pessoa padeça, você querer se vingar, é você torcer para que tudo na vida daquela pessoa dê errado. Mas, na verdade, quando nós não perdoamos, a pessoa está vivendo a vida dela e nós estamos nos remoendo por dentro. Porque quando você não tem a capacidade de liberar o perdão, é você que adoece. Comprovado cientificamente, não é nem pegando na Bíblia, toda pessoa que ela tenha dificuldade ou que ela não tenha capacidade de perdoar, ela pode desenvolver um câncer, uma depressão. Isso estudos comprovam. Eu tenho uma professora da nossa igreja que uma vez ela dando esse testemunho, o não perdoar, o não conseguir liberar o perdão, ela desenvolveu um câncer. Quando ela começou a fazer uma terapia, quando ela começou a buscar, quando ela entendeu a necessidade de perdoar, aquele câncer que era para ela fazer uma cirurgia, fazer uma quimioterapia, sumiu. Então, se você for parar para analisar quantas vezes nós estamos ficando doentes, estamos adoecendo cada vez mais porque não temos a capacidade de perdoar. O que é o perdão? O que nós entendemos como perdão? O perdão, ele é a capacidade de você chegar a se humilhar, não aos pés da pessoa, mas aos pés de Deus. Jesus
perdoou aqueles que perseguiam ele, aqueles que o crucificaram, aquelas pessoas que estavam fazendo mal para ele. Se Jesus carregou todos os nossos pecados, perdoou, por que nós não temos essa capacidade de perdoar, irmãos? Porque nós não somos capazes de fazer isso. Helena começou a se remoer porque o casamento dela não estava bem, perdeu o emprego, aconteceu N coisas. Mas será que Deus era culpado? No sábado, quando nós estávamos pregando sobre isso, os pais de Helena falaram para ela que aquele moço não era uma pessoa legal para ela. Mas o que ela fez? Não, eu vou insistir mais um pouquinho. Aí quando não dá certo, quando as coisas dão errada, poxa vida, Deus, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Ainda colocamos a culpa em Deus quando na verdade o culpado somos nós? Davi, o mesmo que viveu o drama do pecado, se arrependeu profundamente e alcançou o perdão de Deus. E ele mesmo escreveu: Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos que o invocarem. Davi, ele teve a oportunidade de se arrepender, e ele se arrependeu. Aí eu faço uma pergunta para você, irmão. Quando alguém te faz mal, você dá a oportunidade do perdão? Você se arrepende? Você dá a oportunidade de ser perdoado, de perdoar e ser perdoado? A nossa maior dificuldade como cristão, infelizmente, é o perdão. É você desejar tudo de mal para aquela pessoa e no momento em que você pega e olha para aquela pessoa, você fala, mas ela me ofendeu, ele fez aquilo para mim. Gente, irmãos, nós não vivemos mais naquele tempo onde que a gente tem que ser olho por olho, dente por dente. Deus, ele nos dá a maior palavra, que é o amor ao próximo, que é o perdão, é um novo recomeço a cada dia. Sejam bondosos e compassivos uns para os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou em Cristo. O caminho para o perdão. Você pode argumentar, você não sabe o que eu passei, é impossível perdoar. A desculpa de nós, seres humanos, eu não vou dizer nem cristão, é isso. Eu não vou perdoar aquela pessoa porque você não sabe o que eu passei, você não sabe o que eu senti. Realmente, eu não sei, ou eu posso saber, mas eu não posso sentir. Mas Deus sabe. Por Deus saber, Ele também te dá a capacidade para perdoar, para você liberar o perdão. Nancy Venpet, em seu livro To Have and Hold, Ter e segurar, compartilhou uma questão de uma ouvinte e a resposta de uma conselheira que escrevia em um jornal identificada pelo pseudônimo N. A ouvinte enviou a carta para a seguinte mensagem: Prezada N, você deve ser feita de pedra. Você diz a todo marido, esposa, filha ou filho injustiçado, namorado, amigo ou vizinho para perdoar e esquecer. Já lhe ocorreu que de algumas pessoas simplesmente não podem perdoar? Elas estão profundamente feridas. Por favor, tire da sua cabeça, da areia ou das nuvens ou de onde quer que esteja e use-o para pensar. É um absurdo esperar que meros mortais se comportem como santos. Ou seja, ela questionou por quê. Essa Nancy, ela sempre instruía as pessoas a perdoar. Ela sempre procurava mostrar para as pessoas motivos para perdoar. E essa ela simplesmente ficou injuriada porque ela cansou de ver alguém ensinando perdão e ela não conseguia perdoar. Respondeu da seguinte forma: querido não santo, para aqueles que não gostam do meu conselho de lhe perdoar e esquecer, aqui está uma alternativa. Não perdoe, não esqueçam,
Mantenha vivo cada detalhe agonizante e torturante dos seus passados. Fale sobre isso, sonhe com isso, chore muito e sinta pena de si mesmo. Infelizmente, se você for parar para analisar, quando nós não perdoamos, todas essas coisas acontecem com nós. Uma vez, eu estava ouvindo um sermão de um pastor, que ele falou que o casal, o marido traiu a esposa. Ele se arrependeu verdadeiramente. Ele chegou na esposa, ele confessou o pecado a ela, ele pediu perdão, pediu uma nova chance. Ela, naquela amargura, naquele rancor todo, ela não perdoou. E ele passou anos implorando, insistindo pelo perdão dela. E ela nunca perdoava. Até que chegou um momento que ele se cansou e decidiu recomeçar a vida dele. Ela vivia na amargura, passou a ficar doente por não liberar o perdão. Eles se separaram, ele construiu uma nova vida, uma nova família. E uma vez, passeando no mercado, ela encontrou o ex-marido com a atual esposa, com os filhos. E ela ficou com mais raiva, porque ele estava feliz, ele estava bem. E ela totalmente amargurada. Aí ela foi procurar esse pastor para falar para ele o que estava acontecendo, o que tinha de errado com ela. Olha, pastor, ele me traiu e ele ainda está bem, ele está feliz. Aí o pastor falou, quando aconteceu isso, ele pediu perdão para você. Ele quis um novo recomeço. Você não aceitou. Eu sei que é difícil perdoar, mas se Deus perdoou eu e você, Ele perdoa nós todos os dias, por que você não tem a capacidade de dar o perdão para a pessoa? Por que você não é capaz de perdoar o próximo? Ah, mas porque a pessoa que falou isso? Ah, porque a pessoa que me feriu primeiro? Eu sei que talvez muitos podem imaginar, para você é fácil falar, porque você não viveu o que eu vivi, porque você não sentiu o que eu senti. Teve pessoas que me machucaram, teve pessoas que me magoaram e muito. Eu, assim como Helena, como outros personagens, como outras pessoas, eu tive dificuldade de perdoar. Mas no momento em que eu abri o meu coração a Deus, que eu dei a oportunidade de me perdoar, de perdoar aquela pessoa, a minha vida se transformou. Se a minha vida se transformou dando perdão, por que a vida de vocês não pode pegar e ser transformada? Vocês ainda querem continuar nessa amargura, nessa agonia toda? Não, mas aquela pessoa fez isso. Irmãos, já pensou se Jesus, já pensou se Deus olhasse para nós, como nós olhamos para essas pessoas? Perca peso e pareça abatido para os seus amigos. Que se preocupam com você. Desenvolva uma úlcera. Viva com enxaqueca, quebre a perna ou qualquer outra coisa para criar dor e servir como um lembrete de que essa pessoa suja fez com você. Se você seguir esse conselho, com certeza terminará miserável, doente, amargo e sozinho. Às vezes as pessoas têm a dificuldade de perdoar por causa de sua compreensão equivocada do perdão. Se perdoarem, acredita que o ofensor pensará que a ofensa não foi grande coisa, que não há consequência e que é um tipo de anistia ou abrir a porta para outro tipo de amnésia. Outras pessoas têm o medo de perdoar, porque imagina que ao fazê-lo isso, teriam assumido a culpa que não é delas. Outro fator que tem tornado tão difícil a prática do perdão é que a pessoa ofendida sempre sente uma grande necessidade de justiça. Realmente, quando nós somos ofendidos, quando acontece algo com nós, a primeira coisa que nós pensamos é: aquela pessoa tem que pagar. Se você for parar para analisar, Jesus, ele foi injustiçado. Ele carregou todos os nossos pecados, mas ele não, nem em nenhum momento, em nenhuma parte da Bíblia fala que ele desejou, que ele quis que essas pessoas pagassem, que essas pessoas fossem vingassem.
Imagina, nós como cristão não tendo a capacidade de perdoar, será que você vai conseguir entrar na Canaã celestial se você não tem a capacidade de perdoar o teu irmão aqui na terra? Como que você quer entrar na Canaã celestial se nós não somos capazes de seguir uma coisa que é até simples, como Jesus nos ensinou? É preciso reconhecer os sentimentos da raiva e mágoa que existem. Tente identificar exatamente o motivo pelo qual elas existem em relação a determinada pessoa. É necessário que entendamos esses sentimentos, embora verdadeiros e justificáveis, que não agradam a Deus e nos fazem mal. Quando nós não perdoamos as pessoas, desagradamos a Deus. Porque não é isso que Deus ensinou para nós, que você não deve perdoar, que você deve guardar mágoa, guardar raiva. Enquanto não houver decisão, não há uma construção de processo para o perdão. É preciso decidir perdoar, mesmo que isso vá contra o nosso desejo e vontades naturais. Como o perdão não é algo fácil, é preciso orar sobre isso. É necessário contar tudo a Deus. Quando alguém te faz mal e você não consegue perdoar, ore a Deus. Dobre o joelho no chão. Senhor, o Senhor sabe que eu fui injustiçado, o Senhor sabe que aquela pessoa me fez mal, o Senhor sabe que me aconteceu. Eu tenho essa dificuldade de perdoar, mas o Senhor consegue me capacitar. Quando eu aprendi a perdoar, quando eu aprendi a liberar o perdão, foi porque eu entreguei nas mãos de Deus. Eu tinha muita dificuldade, eu passei por isso, eu desenvolvi problemas de saúde. Mas quando eu consegui liberar o perdão, quando eu aprendi a perdoar, eu me curei. E uma coisa que para mim mudou muito foi, eu aprendi a ter mais comunhão com Deus. Porque quando nós estamos amargurados, quando estamos guardando aquilo para dentro de nós, automaticamente nós nos afastamos de Deus. Você pode estudar a Bíblia, você pode estudar a lição da escola sabatina, você pode vir no culto de segunda a segunda. Mas se você não tem a capacidade de perdoar, você também não tem a capacidade de estar 100% centrado na presença de Deus. Então, aquilo que você faz, de uma certa forma, se torna em vão. Porque o único que pode mudar a nossa capacidade de perdoar é Deus. E se você tem essa dificuldade, irmão, peça a Deus, porque Ele vai te ajudar. A verdade é que enquanto não perdoamos aqueles que nos feriram, ficamos emocionalmente presos a ele. O perdão é o caminho para nos libertar de um passado que pode estar impedindo um futuro promissor. Para finalizar, irmãos, eu tenho uma pergunta para fazer. E você, está precisando perdoar alguém? Será que você está precisando perdoar alguém que te feriu? Será que alguém te pediu perdão, mas você, talvez pelo seu orgulho, pela sua sede de justiça, pela sua ira, pela sua mágoa, você não teve a capacidade de perdoar? Se a pessoa chegou em você e te pediu perdão e você não teve a capacidade de perdoar, como que você quer que Deus te perdoa? Como que você quer que Deus te transforma? Ou precisa que alguém perdoe você? Não demore, irmãos. Decida hoje colocar em dia a sua vida, seja pedindo perdão ou perdoando. Se você tem que pedir perdão, o momento é agora, porque nós não sabemos do amanhã. E se você também tem que perdoar, o momento é agora, porque no momento em que Jesus voltar, assim como nós não sabemos quando Jesus irá voltar, nós não sabemos o que pode acontecer com nós. Então, no momento em que você pega e vai guardando aquilo, amanhã eu perdoo, Jesus volta para você. E como que vai estar a sua salvação? É uma pergunta que temos que fazer para nós mesmos. Qual é a nossa capacidade? Como nós queremos estar na Canaã celestial? Lembre-se, suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim os fazei também. Esse é o momento, irmãos, de entregarmos as nossas vidas a Deus.
Esse é o momento de pedirmos perdão a Deus. Esse é o momento de perdoarmos aquele que nos feriu. E esse também é o momento de recomeçarmos. Porque quando nós falamos em virar a página, o virar a página também é você deixar de lado. A partir do momento que você perdoa verdadeiramente, você esquece o que aquela pessoa te fez. Porque quando você fala assim, eu te perdoo, mas você fica remoendo, você todas as vezes fica martirizando aquilo, você não perdoou. Você simplesmente está tentando jogar a culpa naquela pessoa. Enquanto, na verdade, é necessário nós virarmos a página, nós recomeçarmos, nós reescrevermos uma história livre do pecado, perdoando e amando o próximo como Deus nos ama. Amém? Irmãos, eu quero lançar um desafio para vocês. Se você precisa perdoar, ou você precisa dar o perdão, mas tem essa dificuldade, quando chegar na sua casa hoje, vá para o teu quarto, ou um cantinho que você sinta uma paz, dobre o joelho no chão, abra o seu coração e fale a Deus quem você precisa perdoar, ou a quem você precisa pedir perdão, e reescreva a sua história na presença do Senhor. Amém. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, nós temos grandes dificuldades de perdoar, de ser perdoado. O Senhor sabe das nossas limitações, das nossas dificuldades. O Senhor sabe os obstáculos que são colocados para que isso não venha acontecer. Mas nós sabemos também que o Senhor é capaz de todas as coisas. Amém. Que o Senhor venha, Pai, trabalhar em nossos corações, nos ensinando a recomeçar, nos ensinando a virar a página de nossas vidas, para muito em breve estar na Canaã Celestial contigo. Amém. Que o Senhor venha fazer-se presente, não somente em nossas vidas aqui, mas em todos os lugares que passarmos, que sejamos a luz, que sejamos o seu espelho para que as pessoas que tivermos contato sintam-se encantadas e irradiadas em conhecer a tua palavra e teu amor, assim como um dia nós conhecemos. Que o Senhor venha nos levar para os nossos lares, que o Senhor venha nos ajudar a perdoar e a ser perdoado. Amém. Que o Senhor venha nos dar a sabedoria. É que nós oramos, te pedimos e agradecemos em nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém.